Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de julho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 26 de Tammuz do ano 5781. Louvamos a Hashem por podermos estar na sua presença em à tarde com a Torá e podermos aí hoje, no terceiro dia da semana, podermos realmente estarmos no terceiro dia do Shabat e por estarmos também no terceiro dia da nossa aliada, da nossa porção dobrada dos estudos da Torá desta semana, que nós estamos no 42ª Parashá Matot, que significa tribos, e também dentro dessa semana ainda vamos entrar na 43ª Parashá Masei, que significa caminhadas ou jornadas pelo deserto, e aí estaremos então no próximo Shabat, estaremos aí concluindo o livro de Bamidbar, Números, no deserto. Então, pela misericórdia de Hashem, esta semana estaremos concluindo o quarto livro da Torá. Ok? Baruch Hashem. Espero que o sinal da internet esteja bem, a imagem também esteja bem, se está tudo dentro dos conformes aí, né? Louvamos a Hashem pela sua graça e pela sua misericórdia. Ok? Hoje nós estamos a 303 dias do ano 5781 a contar da criação, e nós temos então a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? E nesse sentido, então, vamos ver o que o nosso Rebbe fala conosco nesta tarde, com essa gota de sabedoria, o ensinamento de número 303 para o nosso ano 5781. Então o Rebbe diz assim para conosco: todo ser criado é ao mesmo tempo sol e lua. Olha só, hein? O que o Rebbe está nos falando aqui, né? Você é ao mesmo tempo sol e lua. Como será isso? O que significa isso? Vamos continuar. O sol dá constantemente de seu calor e sua luz, ou seja, o sol, ele dá, ele concede, ele compartilha constantemente de seu calor e sua luz, ok? A lua, por outro lado, só reflete a luz que obtém do sol. Então, a claridade da lua, ela é um reflexo da claridade ou da luz que ela recebe do sol. E nesse aspecto, então, a lua, ela reflete a luz que recebe do sol, que ela obtém do sol. Da mesma maneira, continua o nosso Rebbe, da mesma maneira, não existe nada no mundo de Deus que possa apenas receber sem dar. E não há nada que possa dar sem receber. Todo ser criado deve tanto dar como receber, ser o sol e também a lua, né? Então, Hashem, por isso daí. Ok, pessoal? Estamos recebendo aí alguma mensagem de que a imagem não está boa. Podem confirmar isso daí, né? O que está acontecendo com a imagem? Parece que não, parece que a imagem está de ponta cabeça. Então, nesse sentido aí, ok?
Alguém mais pode dar uma confirmação aí do que está acontecendo? Né? Vamos ver aqui se a gente consegue corrigir, né, o que está acontecendo. Nós estamos aí com a Naomi Souza, a Malu, do Distrito Federal, a Luciana Rodrigues, o Saulo Rodrigues, ok, pessoal? Então, vamos ver aí, né? O Benjamin está chegando por aqui. Shalom, Benjamin, né? O nosso neto de 11 meses, ok? Ô, Edna, deixa eu ver aqui, Edna. As coisas... então, a Malu do Distrito Federal está dizendo que parece que o seu celular, que achava que estava diferente, mas não é, né? Então, agora sim... Então, vamos ver aqui se eu consigo fixar aqui no pedestal, né? Como que nós vamos resolver a questão aqui? Oi. Tem uns negócios que acontecem que eu vou falar para vocês. Exatamente, né? Mas... aqui para nós não sei como fazer aqui para poder modificar o pedestal aqui e ter que ficar segurando. Ai. Bom, não podemos ficar parados, né? Temos que seguir em frente, né? Ok? Está certo agora, sim, mas é que aí eu tenho que ficar segurando o celular, não vai para o pedestal. Então eu não sei como colocar. O celular não virou hoje a rotação. Deixa eu ver. Vamos lá. Não, ela não mudou. Não sei o que aconteceu aqui hoje. Oh, meu Deus do céu. Só mais um. Ela não volta. Põe assim, mas ela não faz a rotação, né? Então... sumiu até a rotação. Aqui, rotação. Vamos lá. Bom, é isso daí, pessoal. Vamos em frente, porque não tem jeito. Aqui, hoje, deu zebra aqui a nossa... teria que virar aqui. Não sei se tem que desconectar aqui, para poder virar. Lá. Ok, então vamos ver aqui o que o nosso Rebbe diz, né, concluindo o pensamento aqui, o ensinamento do nosso Rebbe. Então vejam bem, o nosso Rebbe disse que todo ser criado é ao mesmo tempo sol e lua, e o sol dá constantemente o seu calor e a sua luz, e a lua, por outro lado, só reflete a luz que obtém do sol. Dentro desse aspecto, né, nosso Rebbe diz que não existe nada no mundo de Deus que possa apenas receber sem dar. E não há nada que possa dar sem receber.
todo ser criado deve tanto dar como receber, ser o sol e também a lua. Então, dentro desse aspecto aqui, amados, nós temos a realidade do nosso ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, relatando para nós que nós precisamos ser sol e lua, que é exatamente aquela expressão que é dita, né, no sentido de sermos não apenas receptores, mas também sermos doadores. Então, nós não podemos ficar mais naquele sentido de só receber e não compartilhar, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós vamos ficando aí nesse sentido de sermos receptores e doadores, né? E nós temos vários ensinamentos, né, dos nossos mestres, baseados na própria Torá, que nós precisamos aprender nesse ponto de vista aí, sem sombra de dúvidas, sermos mais doadores do que recebedores, né? Porque à medida que nós somos aqueles que compartilham, ao compartilhar, nós estamos aí de fato honrando o soberano das nossas vidas. Então, ou seja, em suma, nós precisamos ser, sim, sol e lua, né? Dentro desse aspecto, o que a Torá e os próprios sábios nos falam, né, é que nós não podemos, de forma alguma, ficarmos aí apenas como recebedores. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí dentro de um patamar que nós precisamos sermos aqueles que compartilham, né? Então, por isso, vamos cada dia mais estarmos aí compartilhando aquilo que o Eterno tem dado a cada um de nós, ok? Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui para o canto, para que o quadro do nosso Rebbe fica aí em foco também, né? Ok? Então é isso daí. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, então nós estamos na nossa terceira aliá. Como nós temos uma porção dobrada, né, de 2 porções, né, nesta semana, então hoje a nossa leitura ela está no capítulo 32 de Números, Bamidbar, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 19, né? E aí nós vamos estar aí com alguns comentários daquilo que os nossos sábios trazem para nós, né, pertinente à nossa paraxá semanal, né? Então diz assim, capítulo 32, verso 1 a 19, né? Vamos aí iniciar com o pedido dos descendentes de Reuven e Gade. Os descendentes de Reuven e Gade tinham muito gado, uma quantidade extraordinária. Eles viram a terra de Iazer e a terra de Gilad, e elas eram claramente um lugar apropriado para o gado. Os descendentes de Gad e os descendentes de Reuven vieram e falaram a Moshe e a Elazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade, dizendo: as terras de Atarot, Divon, Yazer, Nimirá, Reshbon, Elale, Sevam e Nevô e Beon, a terra que Deus derrotou em frente de toda a congregação de Israel, é uma terra apropriada para o gado, e seus servos têm muito gado. E eles disseram: se nós encontramos graça aos seus olhos, permita que essa terra seja dada aos seus servos como propriedade. Não nos faça atravessar o Jordão. Essas terras, elas estavam antes da terra prometida, né? Ou seja, a fronteira com a terra prometida é o Rio Jordão. E a terra vizinha do Rio Jordão, antes de fazer a passagem para a terra prometida, são essas terras aqui que Gad e Reuven, né, os descendentes deles, estão reivindicando para que seja dado a eles como propriedade.
Portanto, eles estavam, aqui nesse princípio, recusando entrar na terra prometida. E aí começa então um diálogo entre eles. Então, verso 6 diz: Moshe disse aos descendentes de Gade e aos descendentes de Reuven: seus irmãos deverão ir para a guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os filhos de Israel de atravessar para a terra que Deus lhe deu? Isso é exatamente o que os seus pais fizeram quando eu os enviei de Kadesh Barneia para explorar a terra. Eles foram até o vale de Eshcol, viram a terra e então desencorajaram os filhos de Israel de atravessar para a terra que Deus lhe havia dado. Deus ficou zangado naquele dia e ele fez um juramento dizendo: nenhum dos homens a partir da idade de 20 anos que saiu do Egito verá a terra que eu jurei a Abraham, a Isaac e Jacob, porque eles não me seguiram com o coração íntegro, exceto por Caleb, filho de Iefuné, o Quenizita, e Yehoshua, filho de Num, porque eles seguiram Deus com coração íntegro. Deus ficou zangado com Israel e ele, o Eterno, os fez vagarem no deserto por 40 anos até que a geração inteira que agiu erroneamente aos olhos de Deus tivesse falecido. Então aqui Moshe estava exatamente falando o que os seus ancestrais, o pecado que caíram justamente na questão dos 10 espiões que blasfemaram contra a terra, desencorajaram o povo, e houve uma grande revolta contra a Moshe, Arão e Deus. E devido a essa revolta, essa rebelião, Deus sentenciou que aquela geração, da idade de 20 anos até 60 anos, essa geração ficasse no deserto. E agora, como eles estavam às portas para entrar na terra prometida, os descendentes de Gade e Reuven vêm para falar que não queremos atravessar o Jordão. Nós queremos ficar do lado de cá, Queremos ficar aqui onde as terras são boas e nós temos muito gado e essa terra é excelente para o gado, Então Moshe vem contestando essa decisão deles. Continuando no verso 14, vocês agora protestam da mesma maneira que seus pais. Que grupo de homens perversos que estão de novo incitando a ira de Deus contra Israel. Se vocês se afastarem dele, do Eterno, e ele deixará vocês no deserto novamente, e vocês destruirão a nação inteira. Eles se aproximaram dele e disseram, os descendentes de Gade e Reuven se aproximaram de Moshe: nós construiremos currais para nosso gado aqui, cidades para nossos filhos. Nós nos armaremos rapidamente e iremos à frente dos filhos de Israel e lutaremos até trazê-los para o seu lugar. Nesse meio tempo, nossos filhos viverão nas cidades fortificadas devido à ameaça dos habitantes da terra. Nós não retornaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tenha se apossado de sua herança, pois nós não herdaremos junto com eles do outro lado do Jordão e além, porque nossa herança já chegou até nós do lado leste do Jordão. Então aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, E nós estamos vendo aqui o diálogo dos descendentes de Gade e Reuven, que estão reivindicando ficarem do lado leste do Jordão, portanto, ficarem realmente fora da terra prometida, E então Moshe faz esse discurso para eles, recordando o pecado dos 10 espiões, o pecado de vossos pais, disse aos descendentes de Gade e Reuven, E dessa forma vocês estão desencorajando o povo,
e automaticamente vocês estão aí fazendo com que a ira de Deus venha novamente, e dessa forma, se acontecer, realmente todo o povo padecerá. E então, nesse sentido aí, né, os descendentes de Gade e Reuven, então eles falam que não, eles dizem assim, vejam bem o versículo 16 do capítulo 32 aqui que nós estamos. Eles se aproximaram de Moshe e Elazar e disseram, nós construiremos currais para nosso rebanho aqui, e cidades para nossos filhos. E em seguida, a partir do verso 17, eles confirmam que estarão junto com o povo na luta, na guerra, na batalha, e que só retornarão a essas terras do lado leste do Jordão, depois que os filhos de Israel tomarem posse em definitivo da terra. Então, sobre isso daqui, os nossos sábios, eles fazem o seguinte comentário sobre a questão dessas duas tribos, de Reuven e de Gade. Porque eles possuíam uma grande quantidade de gado, né? E eles olharam a terra e viram que aquela terra ali era muito boa para a pastagem. Isso daí nos lembra também de algo no passado, né? Alguém olhou para algumas campinas ali e viu que era muito boa aos olhos, e então esse personagem ele se apartou do seu tio e foi para aquelas campinas que ficaram conhecidas como as campinas de Sodoma e Gomorra. É isso mesmo, era exatamente Ló, né, que se apartou do seu tio Avraham, né, justamente por causa de gado e por causa da terra boa que ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Então, dessa forma, né, Ló se apartou do seu tio, e depois sabemos aí a história realmente de Sodoma e Gomorra, e também tudo aquilo que aconteceu com Ló, sua esposa, suas filhas, né? E nós sabemos disso daí. Aqui, de uma certa forma, há algo similar acontecendo com os descendentes de Gade e Reuven, né? Eles olharam a terra do lado leste do Jordão, né? E realmente eles viram ali que aquela terra era muito boa para o seu gado, para a pastagem dos seus rebanhos. E aí então eles falaram, essas terras aqui de Atarote, Divon, Yazer, Nimirá, Heshbon, Elalê, Sevan, Nevô e Beon, né? Então essa terra é muito boa para o nosso gado, né? A nossa criação muito grande. Por isso que no verso 16, né, do capítulo 32, que nós estamos aqui na leitura de hoje, do verso 1 ao 19, por isso que no verso 16, os descendentes de Gade e Reuven, eles falam, nós construiremos currais para os nossos gados, o nosso rebanho, e cidades para os nossos filhos. Então vejam bem aqui o perigo da inversão de valores. Lembremos que a gota de sabedoria do nosso Rebbe hoje é exatamente que todos nós precisamos ser sol e lua, recebermos e compartilhar, né? Então, não podemos ficar numa posição de só receber e não compartilhar. Por isso que nós temos aí o Salmo 23, né, que fala que Hashem, Roi, né, que o Eterno é o nosso pastor e nada nos poderá faltar. E ele nos leva a pastar, nos leva em campos verdejantes, né? Dentro desse aspecto aí, entrando um pouco mais adentro do próprio Salmo 23 e a questão do rebanho, nós temos qual realidade aí? O pastor, ele quando leva o seu rebanho para pastorear, para pastar, ele não fica só no lugar. Então, ele sempre está fazendo com que as ovelhas andem, caminhem, se alimentam,
bebem a água, aí ele coloca em locomoção. Tem que andar, tem que exercitar, não pode ficar parado. Quando tem aquele breve descanso, é exatamente para aquele breve descanso em que as ovelhas vão fazendo o quê? A degustação, no sentido de fazer com que a alimentação vai seguindo o seu curso natural, haja a digestão para seguir o curso natural. E novamente o pastor pega o rebanho, põe em marcha, põe para andar. Não pode ficar, come, para, come, deita. Né? Por quê? Porque a ovelha, quando ela começa a engordar, o perigo da ovelha engordar é exatamente um momento em que o pastor não está próximo, o pastor não está perto, e a ovelha ela cai, né? Segundo os criadores, né? Eles falam que quando a ovelha está muito gorda e ela cai, ela não tem forças para levantar, ela não tem forças para ficar em pé. Então, automaticamente, a ovelha ela fica deitada e ela começa a comprimir os pulmões e ela pode morrer asfixiada. Então, por isso, o pastor ele faz com que o rebanho se alimente, tenha um breve repouso para poder estar ruminando e fazendo a digestão, e já em seguida põe para andar. Não põe imediatamente para comer, já põe para andar, vai fazer exercício, vai caminhar. E nessa caminhada aí, o que acontece? Acontece que a ovelha ela está em exercício, ela está fazendo exercício, não está correndo o perigo de engordar e poder, longe das vistas do pastor, poder cair e morrer asfixiada com o peso sobre os seus próprios pulmões. Né? Então, o perigo da inversão de valores, ela tem esse sentido também no campo espiritual. A questão de ficar só recebendo. Então a pessoa ela começa a ficar numa posição em que ela começa, espiritualmente falando, né? Ela recebe demais, engorda demais e acaba se asfixiando com tanto que recebe. E aí ela se torna o quê? Ela se torna preguiçosa espiritualmente falando, não faz as preces diárias, não faz os exercícios diários, né? De preces, de estudo, de tzedakah, porque só está recebendo, então não faz tzedakah, só quer para si. Então vai engordando demais, e isso vai asfixiando espiritualmente, e aí então a pessoa ela acaba espiritualmente acaba morrendo, e esse é um grande perigo. Então a inversão de valores ela traz um perigo muito grande, e é o que nós vamos ver agora de uma forma um pouco mais profunda, dentro do aspecto em que os descendentes de Reuven e Gade falaram com Moshe e Elazar. Nós construiremos currais para nosso rebanho aqui e cidades para nossos filhos. Vamos ver o que significa esta sequência em que eles se pronunciaram. Então, o perigo da inversão de valores, ela pode ser fatal. Então, dentro desse aspecto, os nossos sábios dizem, né? Então, os descendentes de Reuven e Gade pediram a Moshe, na divisão das terras de Eretz Israel, fossem-lhe concedidas as terras que se encontravam do outro lado do Rio Jordão, e não na terra prometida. Então, antes de atravessá-lo, eles queriam já a garantia da posse daquela terra ali. Então, Moshe, diante disso daí, como nós vimos aqui, né, na nossa leitura, Moshe começou a discutir com eles, né, começou a argumentar com eles, né? Seus irmãos irão à guerra e vocês ficarão aqui? Após então chamar, né, a atenção dos filhos de Gad e Reuven, eles se comprometeram a acompanhar todo
o povo durante os 14 anos. Por quê? Porque quando o povo de Israel adentrou a terra prometida, quando você lê a Torá escrita, parece assim: eles atravessaram o Rio Jordão, tomaram posse da terra, pronto, acabou. Agora, né, sombra, água fresca, paz e amor e beleza. Não, foram 14 anos de guerra. Não foi da noite para o dia que eles conquistaram a terra prometida, já tomaram posse, né? As 7 nações que ali estavam, né, foram embora numa boa, tranquilamente. Não, né? Foram 14 anos de guerra, foram 14 anos de batalhas para tomar posse completamente da terra, ok? Então, nós temos aí, né? São 14 anos nessa batalha em que os nossos sábios dizem que foram 7 anos de intensa batalha, guerra, e 7 anos para se estabelecerem, colocarem as coisas no seu devido lugar. Então, por isso, os sábios falam que foram 14 anos de batalha, 7 anos explicitamente de guerra, batalhas, né? E 7 anos para o estabelecimento, né, das tribos nas suas porções e se estabelecerem na terra prometida. Um dos outros pontos, né, nessa discussão toda entre os descendentes de Gad e Reuven é que Moshe, eles falaram para Moshe dizendo: nós edificaremos, né, currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos, as nossas crianças, né? Então Moshe retrucou dizendo-lhes, né? Nós vamos ver isso daí, essa resposta de uma forma um pouco mais pontual no versículo 24 da nossa aliá de amanhã, né? Então Moshe disse: edificai cidades para vós e vossas crianças, e currais para o vosso gado. Então, nessa inversão de valores que nós encontramos aqui no verso 16, quando os descendentes falaram, né, de Gad e Reuven, nós construiremos currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Então, no verso 24, Moshe corrige. Então ele diz: edificai cidades para vós e vossas crianças, e currais para o vosso gado, né? Então, segundo o comentário de Rashi, ele faz a seguinte observação: zelavam pelos seus bens mais do que por seus filhos e filhas, pois antecederam o gado aos filhos. Disse-lhes Moshe: não invertam os valores, façam do principal o principal e do secundário o secundário. Saibam que é prioritário e não invertam os valores. Primeiramente, construam cidades para os seus filhos e depois procurem-se se preocupem, né, com o gado. Eis que os filhos de Gad e os filhos de Reuven concordaram com Moshe e em seguida lhes disseram: faremos como Moshe nos está dizendo, nossos filhos, nossas esposas, nosso gado, né? Então, a partir do momento da correção que Moshe fez, então eles entenderam realmente o perigo da inversão de valores, né? Por isso, segundo Rashi, né, o comentário diz que Moshe, naquele momento, baseado na Torá oral, então Moshe, ele simplesmente chamou a atenção dos descendentes de Gad e Reuven: não invertam os valores, vejam o que é principal e faça do principal o principal e não secundário. E veja o que é secundário e faça dele o secundário mesmo, e não o principal. Então, não invertam os valores. Por isso,
né, os descendentes de Gad e Reuven, eles de fato entenderam a retórica de Moshe e também, com humildade, submeteram à exortação de Moshe. Então, por isso, eles responderam na sequência, né? Faremos como dizes, né? Nossos filhos, nossas esposas, nosso gado e etc. Então, muitas vezes, em nossa preocupação de adquirir bens materiais ou de zelar pelos bens materiais que as pessoas vão adquirindo na sua história, no seu dia a dia, muitas vezes acabam caindo nesse erro de inversão de valores. E ao cair nesse erro de inversão de valores, o que acontece? Os filhos e as filhas tornam-se secundário e os bens, os valores, tornam-se o principal. Os pais se matam de trabalhar para obter os valores, os bens materiais, os bens financeiros. E então, quando você o questiona, eles dizem: estou fazendo isso pelo futuro dos meus filhos. Essa é a desculpa, essa é a retórica. Mas só que, na realidade, fizeram do principal o secundário, e do secundário fizeram o principal. Os filhos ficaram em segundo plano. Portanto, os filhos ficam sob os cuidados de babás, sob os cuidados da empregada doméstica, ficam sob os cuidados das creches, ficam sob os cuidados, às vezes, de tios, tias, avós, em geral, né? E os pais se matam de trabalhar para ganhar, né, os bens materiais, os valores financeiros, com a desculpa que estão fazendo o melhor para o futuro dos filhos. Só que os filhos vão crescendo, os pais são para eles estranhos, os filhos são para os pais estranhos. Por quê? Porque o tempo que eles ficam juntos é muito pouco, insignificante para o valor familiar, para o valor de pais, filhos, filhos e pais. Então, muitas vezes, o que acontece por aí afora, né? Várias histórias existem nesse sentido do que vamos falar agora. O que acontece normalmente? Por exemplo, alguma coisa acontece aí nessa jornada e os pais, né, resolvem despedir a babá. Às vezes é para, vamos conter, para contenção de gastos, né, porque as coisas ficaram caras. Então nós já temos uma empregada doméstica, então vamos desfazer da babá. Né? A empregada doméstica, ela faz os trabalhos da casa e acumula também o olhar às crianças, né? Muitas vezes acontece isso, como já aconteceu várias vezes. Dependendo do tempo que a babá ficou com as crianças, o que acontece na hora que despede a babá? As crianças choram, choram e choram. E as crianças se revoltam contra a babá que vai embora? Não. Se revoltam contra os pais, porque está mandando a babá embora. E por que as crianças se revoltam contra os pais? Porque estão mandando a babá embora. Porque as crianças pegaram mais amor à babá do que aos pais. Porque os pais, eles olham para os pais, eles veem o quê? Cifrão. Vê dinheiro, vê questão material, não vê afeto, amor, carinho, atenção, que é fundamental para o futuro dos filhos. Então, por isso disse Moshe aos descendentes de Gad e Reuven: não invertam os valores,
vejam de fato o que é principal e faça o principal, e veja o que é secundário e faça o secundário. Não coloque o principal como secundário e nem o secundário como principal. Então, por isso, amados, quando chega numa determinada situação lá na frente, né, vamos colocar no melhor dos panoramas, né? Os pais, por exemplo, morrem, aí os filhos assumem a herança. Os filhos não choram. Os filhos ficam alegres pela herança que vão receber. Isso é quando não se brigam, não se matam entre si. Mas no melhor dos panoramas, né? Os pais morrem, os filhos assumem a herança, pelos quais os pais trabalharam tanto, sacrificaram tanto, deram a própria vida para o futuro dos seus filhos no campo material e financeiro. Então eles morrem, os filhos não choram, né? Só, graças a Deus, até que enfim agora eu vou assumir a herança, né? Agora eu vou fazer com o meu dinheiro o que eu quiser, né? E a maioria dos casos geralmente acaba rapidamente e se tornam miseráveis. Por quê? Porque a família em si foi miserável naquilo que era principal, fundamental. Então, muitas vezes, em nossa preocupação de adquirir bens materiais ou de zelar por eles, né, dizem os nossos sábios, acabamos caindo no erro de inversão de valores. Sacrificamos a educação dos nossos filhos e nos desligamos numa boa parte, numa grande proporção de espaço e tempo dos nossos vínculos familiares com a própria casa, no sentido família, no caso específico, filhos. Então, os pais, eles perdem aquela conexão com o ambiente familiar, o ambiente família. Simplesmente isso, família. E observem, normalmente quando os pais vivem dessa forma, o que eles procuram fazer para preencher esse espaço vazio que eles têm deixado na vida dos filhos? Presentes. Presentes. E mais presentes. Entre aspas, eles estão comprando a amizade dos filhos. Entre aspas, eles estão dando uma aliviada na consciência pesada, porque eles sabem que não estão fazendo a coisa correta. Eles sabem que fizeram uma inversão de valores violenta e pegaram um certo padrão de vida e agora eles não têm a coragem de abaixar esse padrão e valorizar realmente a questão do ambiente familiar. Então, ele, pai, ela, mãe, se entregam cada vez mais em buscar, adquirir e zelar pelas coisas materiais e financeiras. O padrão é difícil de sair dele. Acabam se tornando escravos, prisioneiros desta situação. Pais e filhos, ambos os lados, perdem e perdem terrivelmente. Continuando então, dessa forma, né? Então, obcecados pelos bens materiais, quando deveriam realmente ter a conscientização da obrigação e da necessidade primária de dar uma educação básica para os seus filhos, para os judeus e para os não-judeus, dentro do campo do monoteísmo de fé, né, com fundamento no judaísmo, dar uma educação básica judaica, não resta dúvidas. Uma educação básica como Benei Noach, né? As preces diárias, a Teshuvá diária, a Tzedaká, estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais,
trazendo esse ambiente, né, espiritual dentro do ambiente familiar, para que as crianças cresçam dentro desta realidade, né, desta educação judaica, né? Então vão estar aí dentro realmente das mitzvot, dos mandamentos da Torá. Então vão crescendo dentro de valores reais, concretos, tanto do âmbito espiritual como do mundo físico, né? Não serão aleatórios, estarão crescendo em equilíbrio com o mundo espiritual e o mundo físico, né? Então, por isso, nosso sábio Salomão, em Mishlê, Provérbios, capítulo 22, verso 6, né? O rei Salomão, com muita propriedade, ele disse assim: Hanor lanaar alpi darko, gam ki yazkin lo yasur mimena, ou seja, eduque o jovem desde sua infância, pois ao crescer continuará seguindo o caminho que lhe foi ensinado. Então você pegando esse aspecto aqui, realmente, de Provérbios capítulo 22, verso 6, depois de grande, depois de amadurecido, ele continuará seguindo o caminho que lhe foi ensinado. Ele crescendo dentro de um ambiente familiar desse, em que a inversão de valores é uma realidade, o principal virou secundário, o secundário virou primário, ou principal. Então, depois da criança crescida, adulta, qual vai ser o padrão que ela vai ter diante de si? Há uma ilustração que é usado dentro de um campo de educação familiar, relatando da seguinte forma: é uma história com H, porém ela não tem nome dos personagens, porque de fato é uma realidade em muitas famílias, mas é dado como exemplo para que as pessoas possam ter a noção realmente de um ambiente familiar sadio, ok? Então o que acontece? Uma determinada família, né? Tá ali o pai, a mãe, e esse pai e a mãe têm um filho. Esse filho está aí na sua fase de passando, né, a sua fase de puberdade para adolescência, né? Aquela faixa etária, né, dos 10 aos 14 anos, principalmente. E então, junto com eles está morando o pai do pai, o vovô, né? A vovó já foi embora, né? E então o vovô não tem para onde ir, então o vovô está ali com eles, morando com eles. Então, num determinado dia, a criança crescendo, observando os detalhes, eles estão almoçando e o vovô, já com a sua idade avançada, mãos trêmulas, então juntos ali almoçando e de repente, né, com essa mão trêmula, o vovô derrama a comida fora do prato, né? E então o pai, né, fala, né, ô pai, toma cuidado aí, tá derramando comida fora do prato, né? Tal. E aí então, né, chama atenção, a criança tá vendo aquilo ali. Aí daqui a pouco, né, uma outra oportunidade, o vovô derruba o prato de louça quebrou, né? O pai fala algumas coisas para o vovô, né? Aí no outro dia, no almoço, então tem ali um prato para o vovô diferente do prato deles. Enquanto o prato deles é de louça, o prato do vovô ou é de plástico ou ele é de madeira, né? E a colher do vovô é uma colher não mais aquela que eles costumavam usar, a família usa, mas o vovô não está usando mais, ele está usando ali um talher de madeira, né? E aí ele observa aquilo, etc e tal, né? E aí, num belo dia, o pai chega do serviço, ele vê lá o filho, né, com um pedaço de madeira lá e
E ele trabalhando naquela madeira ali, a criança ali, e tirando lascas, né, daquele pedaço de madeira. E aí então o pai pergunta para o filho, né, fala assim: oi filho, tudo bem? O que você está fazendo? Aí a criança responde assim: eu estou fazendo uma colher de madeira. Aí o pai fala: mas uma colher de madeira? Por que você está fazendo uma colher de madeira? Aí então o filho responde para o pai: é que quando o senhor for velho, eu já vou ter aqui a colher de madeira para o senhor usar com um prato plástico para não derrubar comida em cima da mesa e nem ter o perigo de derrubar o prato, quebrar o prato, e nem de derrubar o talher e estragar o talher novo da mamãe. Aí o pai não falou nada para o filho, comentou com a sua esposa, pensou. Aí no outro dia, quando eles foram almoçar, aí o filho observou que o prato de louça voltou para o vovô e que o talher da mamãe voltou para as mãos do vovô. E o pai não reclamou mais, porque o vovô derrubou a comida fora do prato, ou porque em outro momento novamente ele derrubou o prato por causa das suas mãos trêmulas e quebrou o prato. Então o pai, ele viu que se ele continuasse daquele jeito, o seu filho faria com ele a mesma coisa, porque o seu filho estava sendo criado dentro desse ambiente familiar. Então, o que Moshe está trazendo aqui para Gade, os descendentes de Gade e de Reuven, e os nossos sábios trazem para os nossos dias, é que a inversão de valores, ela é perigosa. Você pode perder os seus filhos para sempre. Simplesmente isso. Então, por isso, Salomão disse: eduque o jovem desde a sua infância, pois ao crescer continuará seguindo o caminho que lhe foi ensinado. Há uma outra imagem dentro desse aspecto aí, né? Um vídeo que corre nas redes sociais, que mostra ali um senhor de idade, do lado dele um homem mais novo. E dentro do próprio vídeo percebe-se que aquele homem é o filho daquele senhor. E então, o filho está lendo o jornal e o pai está sentado do lado dele. E ele olha para a árvore e vê lá um pássaro e pergunta para o filho: que bicho é aquele? E o filho diz: é um passarinho, papai. Aí daqui a pouco o passarinho vem para um arbusto que está ali no jardim e o pai pergunta para o filho: filho, que bicho é aquele? E o filho diz: é um passarinho, pai. Um pouquinho já mais contundente na resposta. Aí, mais uma vez, o pássaro ele vai para o chão. E o pai pergunta para ele: que bicho é esse? E o filho diz: pai, já falei para o senhor, é um passarinho. Já falei para o senhor, é um passarinho. Pronto, é um passarinho, ok? Aí então o pai pega, levanta, ele entra na casa, volta com uma agenda na mão, abre a agenda, entrega para o filho e fala para ele, mostra para ele ler o que está escrito ali. Então, quando ele lê ali, ele lê que o pai tinha registrado na agenda, num tal dia, num tal mês, num determinado ano, quando ele era criança, e que ele perguntou inúmeras vezes para ele que bicho era aquele. E ele respondeu, registrado na agenda do pai, ele respondeu, lá estava escrito, registrado na agenda do papai. Eu respondi para o meu filho várias vezes com o mesmo amor da primeira resposta. E então o filho fechou o seu jornal, que estava lendo, abraçou seu pai e pediu desculpas. Então, a inversão de valores ela é perigosa porque você pode perder
a pessoa que você mais ama e que você não está sabendo dar o devido valor a ela. A inversão de valores, ela pode trazer uma mensagem tão brusca, rude. E às vezes, dependendo do grau ou da dimensão ou do tempo, às vezes você não consegue recuperar isso. Então a inversão de valores, ela faz você perder de fato o que é principal e o que deve ser mais amado. Por isso Moshe corrigiu os descendentes de Reuven e Gade, dizendo: não façam inversão de valores. Edifiquem cidades para os vossos filhos e vossas filhas. E depois, o que é secundário, aí vocês construam os currais para o seu gado. Eles compreenderam e entenderam que eles estavam fazendo uma inversão de valores perigosa no ambiente familiar. E então eles disseram: sim, nossos filhos, nossas filhas, nossas esposas, depois o nosso gado. Então, dessa forma, os nossos sábios nos ensinam que quando a criança começa a falar, a primeira coisa que devemos ensiná-la, dentro do aspecto, sem sombra de dúvidas, dentro do aspecto do fundamento do monoteísmo, no fundamento judaico, né? Os nossos sábios dizem que deveríamos ensinar para os nossos filhos, quando começam a falar, o versículo que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, o verso 4, que diz assim: Torá tzivá lanu Moshe morachá kehilat Yaakov. Ou seja, a lei que Moshe nos ordenou é herança para a geração de Yaakov. Não resta dúvidas que a geração de Yaakov, literalmente falando, o nosso irmão mais velho, o judeu, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. A mesma aplicabilidade nós devemos trazer para os nossos lares, para que nós possamos aí, não somente dentro do aspecto para a congregação de Iaco, mas trazendo para toda a descendência de Noar, os não-judeus entre as nações, com as 7 leis universais, que também foi dada a Moshe no Monte Sinai. Então a criança deve ser ensinada desde a sua tenridade para que, quando ficar adulta, já estar familiarizada com a Torá e os seus mandamentos, e acima de tudo, ela estará compromissada com as obrigações familiares, que começa com honrar pai e mãe. Então, por isso, né, no livro das leis, né, do aprendizado, dos ensinamentos de Shulchan Aruch, no capítulo 343, consta que os pais devem preservar os filhos para que não cometam nenhuma proibição da Torá, desde o momento em que a criança começa a entender as coisas. Portanto, quando dizemos à criança o que não pode fazer, mesmo que ela não entenda o motivo da proibição, é necessário evitar que cometa alguma infração. Por isso, no que diz respeito aos mandamentos passivos, né? Que se chama lotase. Lotase são as mitzvot passivas. Por isso, né, devemos, por exemplo, evitar que a criança coma coisa, né, não kasher, e evitar que transgrida, né, os demais mandamentos, né, que temos aí através das 7 leis universais, bem como, né, aquilo que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida diária dentro dos mandamentos da Torá. Então, com relação a isso, nós precisamos aprender que realmente trazer as crianças para esse ambiente familiar que tenha realmente a base das tradições milenares do nosso irmão mais velho, o povo judeu, né? E a descendência de Noar,
nós poderemos realmente ter a certeza que nós estaremos não fazendo inversão de valores, mas nós estaremos dando o devido valor àquilo que é fundamental, primordial, principal. O principal sendo o principal e o secundário sendo o secundário, né? Então, amados, que nós possamos aí estarmos ruminando no bom sentido, espiritual, obviamente, o aprendizado para nós nessa tarde. Aquilo que os descendentes de Reuven e Gade disseram a Moshe, a princípio: nós construiremos currais para nosso gado e cidade para nossos filhos. E Moshe os repreendeu dizendo: não vamos, né? Não façam, né? Como diz, não invertam os valores. O que é primordial, principal, continue sendo principal. E o que é secundário, continue sendo secundário. Por isso, amados, uma boa reflexão, uma boa meditação, e como diz o nosso Rebbe, Menachem Mendel Tzadik, o justo, o líder da nossa geração, né? Todos nós precisamos ser sol e lua, que nós possamos receber, que possamos compartilhar, e em tudo, jamais fazendo inversão de valores. Até amanhã. Shalom, shalom.